Vamos falar agora sobre a obrigatoriedade da vacinação. Pois é, um tema polêmico e a gente vai conversar com uma advogada, a Merces da Silva, advogada especialista em direito, já está aqui com a gente e vai falar um pouquinho da questão legal e constitucional disso. Tudo bem? Bom dia, doutora Merces. Bom dia, Jeremias, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. A senhora sabe que eu já fiz algumas entrevistas sobre vacinação e eu aprendi um pouquinho, isso antes de Covid, né? E as especialistas me falavam o seguinte, olha, Jeremias, nos Estados Unidos, por exemplo, alguns estados, pais que não vacinam seus filhos, não estou falando de Covid não, outras vacinas, eles podem até ser presos, porque é uma obrigatoriedade. Só que no aspecto legal, doutora, não é fácil não detalhar isso. Eu vi agora uma matéria com a senhora sobre decisão do Supremo, então eu queria a sua opinião sobre esse tema da vacinação obrigatória, por favor. Agora, o que nós temos é a Lei 13.979, que permite que as autoridades estabeleçam medidas de combate e enfrentamento do coronavírus. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu e assegurou a autonomia de estados e municípios para adotarem as medidas necessárias sobre isso. Nós não temos aqui no Brasil essa obrigatoriedade. O que existe é um Plano Nacional de Imunização com um calendário previamente estabelecido, isso antes do coronavírus, né? O que nós temos são situações em que a vacinação infantil, principalmente, é uma vacinação compulsória. Quando nós temos agora este cenário de pandemia por coronavírus, é uma situação calamitosa no mundo inteiro, com um pouco mais de gravidade aqui no Brasil, na Índia e outros países que também estão enfrentando situações mais difíceis, mas esta obrigatoriedade, principalmente aqui no Brasil, deve ser vista com uma certa reserva, porque a nossa Constituição é uma Constituição que assegura muitos direitos. Então, o direito, inclusive, à autonomia da pessoa, dela se vacinar ou não, pensando em termos de vacina. E em relação a esse projeto de lei que provavelmente nós vamos conversar, também nós vamos enfrentar medidas contrárias a previsões e princípios e direitos previamente assegurados na Constituição, que são direitos considerados fundamentais, principalmente os direitos fundamentais sociais. Não é uma medida efetiva. O que é efetivo, Jeremias, é a compulsoriedade versus a multa. Toda vez que o cidadão tem que pôr a mão no bolso, ele começa a pensar melhor 1, 2, 3 vezes. A forma mais educativa que nós temos é a punição financeira, é estabelecer uma multa por descumprimento. Isso eu acompanho e vejo que é bastante eficaz em diversas situações. E acredito que será também na vacina. A senhora citou o projeto, eu tenho aqui o projeto de lei do deputado Campos Machado do Avante, é o 738 de 2020, e ele diz assim, já foi inclusive aprovado, segue para sanção ao veto do senhor governador, institui no âmbito do Estado o Programa Emergencial Paulista de Vacinação contra a Covid-19, né? E o artigo 1º fala do programa emergencial, mas lá no artigo 5º ele diz o seguinte, o Poder Executivo, através do decreto, editará normas regulamentares e tal, seguintes critérios. Comprovação de imunização para ingresso nas creches. E aí vem comprovação para embarque em aeronaves, etc. Por exemplo, no caso das creches, doutora, essa questão que a senhora colocou legalmente, sempre existe aquela questão da proteção da coletividade e também da proteção individual. Quando se trata de vacina, se eu me vacino, a senhora não se vacinou, é complicado, né? Porque assim, eu estou protegendo a mim e a senhora, mas a senhora não está me protegendo, né? Como é que legalmente se discute isso? Então, são direitos que estão sendo pesados e sopesados e precisam ter um peso maior para que ele prevaleça. Eu concordo e também acho que é uma questão lógica e de lucidez olhar para essa situação que nós estamos vivendo de contaminação e do número de mortes e acho que realmente alguma coisa tem que ser feita, as autoridades têm que trabalhar de forma coordenada. O que eu vejo neste projeto de lei é assim, nós temos a Lei 13.979, que concede às autoridades o direito de adotarem medidas de enfrentamento à Covid. O Supremo reconheceu a autonomia de estados e municípios. O projeto em si é um projeto interessante e válido
do ponto de vista de mostrar para a população que todos nós precisamos nos vacinar. O problema é quando ele coloca a punição para que a compulsoriedade seja efetiva. Então, ele coloca aqui, por exemplo, que uma criança, para entrar na creche, vai precisar apresentar o comprovante que tomou a vacina. Ele desce mais um pouco e diz assim, ó, comprovação para embarques em aeronaves, embarcações, trens, metrôs, ônibus. Pensa como isso pode ser executado. Olha o volume de pessoas que há no horário de pico, nos trens e no metrô. É absolutamente impossível você parar o mundo para que o cidadão apresente que ele está entrando no metrô, no transporte coletivo, e ele tomou a vacina. Eu não consigo enxergar, além da violação a esses direitos constitucionais, que certamente o judiciário vai ter que decidir o que prevalece, mas a execuibilidade do projeto me parece complicada, porque nós temos volume e temos pessoas que estão a caminho de trabalho num horário em que a multidão que está no transporte público é impossível de ser controlada e de ser fiscalizada. Então, me parece, além da contrariedade à Constituição, principalmente ao artigo 6º, que trata dos direitos fundamentais sociais, entre eles o direito fundamental à educação. A criança vai ser impedida de entrar na creche, então, porque ela não está vacinada? Isso é uma obrigatoriedade dos pais, a criança não tem autonomia para decidir por isso. Então, a punição não pode ser para a criança, jamais. A punição tem que se dar em relação aos pais. A criança não pode ser lesada por não frequentar a escola porque não tomou a vacina. Então, são situações práticas que vão certamente aumentar a nossa judicialização, porque elas são inexequíveis. Na prática, elas são inexequíveis. Doutora, a senhora falou a judicialização e a gente falou da questão dos deveres, né, como cidadão, por exemplo, se vacinar, um proteger o outro. Vamos falar um pouquinho dos direitos, né? A senhora acha que... Eu acabei de ler uma notícia agora explicando que a pessoa que tem mais de 80 anos e tem o problema do Alzheimer, ela tem acho que 5 ou 6 vezes maior probabilidade da Covid ser agravada. A senhora acredita que haverá ou está havendo alguma judicialização no sentido de, por exemplo, a gente sabe que quando a pessoa tem um remédio caro contra câncer, por exemplo, ela vai na justiça e obriga o poder público a fornecer. É uma outra questão delicada também, porque o juiz é obrigado a determinar, eu dou esse medicamento caro para uma pessoa e esse recurso pode faltar para outras 50, 100 pessoas. Então, o que a senhora vê nesse aspecto da judicialização em relação à vacinação da Covid também? Eu penso que essa questão da judicialização vai acontecer, principalmente diante desse projeto de lei, por essa contrariedade, por essa violação de direitos considerados fundamentais que a nossa Constituição estabelece. Acho até que o direito ao trabalho, você impedir uma pessoa de entrar no trabalho porque ela não apresenta vacinação, vai ser bastante complicado. Acho que vai aumentar. E isso, não sei se isso vai terminar no juiz de primeira instância, ele manda fazer sob pena do quê? O que eu acho que falta ao projeto é a contrapartida financeira para estancar isso e junto com um programa nacional de conscientização das pessoas. Se nós estamos numa epidemia, numa pandemia, e que daqui a pouco vai se tornar uma endemia, porque nós vamos ter que aprender a viver com o coronavírus, que ele não vai parar agora, é uma informação que todos os estudiosos, os especialistas têm adotado. Então, nós temos que adotar medidas também de convivência disso. Punir alguém do ponto de vista de impedi-lo de exercer um direito, não me parece a medida mais razoável, e ela deverá ser derrubada pela justiça. Não vacinar também, colocando a vida de outras pessoas em risco, é uma situação que o judiciário também vai ter que resolver. Então, observa, nós acabamos levando tudo para o judiciário, como se o judiciário pudesse resolver por um passe de mágica. O Brasil é gigante, com dimensões continentais, com situações diferenciadas para a população, mais as desigualdades. É um contexto difícil de administrar. Eu penso que nós vamos aumentar a judicialização com essas medidas e com essas punições que contrariam direitos fundamentais, e acho que a situação não se esgota no judiciário. Seria muito mais inteligente, mais prático, a fazer uma campanha absurda de conscientização da população, levantando, inclusive, aspectos de solidariedade em relação ao próximo. Mas vamos ter que aguardar para ver como isso se desenvolve.
E a senhora já fica convidada a voltar aí na nossa programação para falar de direito médico, porque o tema é bastante vasto. Eu queria agradecer bastante, doutora Merces da Silva, advogada especialista em direito médico. Obrigado, viu? Eu que te agradeço, Jeremias. Bom trabalho. Muito